a Denise Achou, O Inferno do Dever. Todos esses, evidentemente, acompanhados dos textos do Lacan, e são muitos, eu diria quase todos, onde ele sempre faz um apontamento à questão da neurose obsessiva, e não é à toa que ele o faz, porque se trata justamente da neurose por excelência, e eu vou tentar trazer para vocês os motivos pelos quais Lacan, sublinhando o que havia sido a descoberta do Freud, dirá sobre a neurose obsessiva e, muito especificamente, sobre o caso. Assim, no Freud, dois textos são fundamentais para quem quer a neurose obsessiva. Na verdade, todos os elementos fundamentais para o entendimento dessa neurose estão no O Homem dos Raios, que é um texto que foi publicado em 2009, e no Totem e Tabu, que é um texto de 1912. Vocês sabem muito bem, Totem e Tabu é um texto importantíssimo, onde Freud vai tratar da questão da origem, né, de como se constitui a neurose a partir do assassinato do pai. Todas as questões referentes à neurose obsessiva, elas estão diretamente ligadas a essa questão da morte, né, do assassinato do pai, enfim. Nesse texto, Totem e Tabu, Freud chega a nomear a neurose obsessiva como a neurose do tabu, privilegiando... Tem alguma microfonia aí, gente. Ele vai privilegiar nesse texto dois elementos fundamentais. Primeiro, é a questão da proibição no tabu e, particularmente, a proibição de contato. Vocês sabem que essa é uma das sintomatologias mais importantes na neurose obsessiva, a dificuldade com o contato, né? E toda a questão da contaminação, enfim. E, além desse tabu do contato, a consequência, né, dessa proibição é justamente o ato de querer transgredir. Então, essa ação que uma anula a outra é um dos traços fundamentais da neurose obsessiva recortados por Freud, muito especialmente nesse texto. E o outro elemento muito importante também, que vocês vão encontrar no texto do Totem Tabu, é que uma série de pensamentos que a gente pode considerar como positivos são, na verdade, motivo para esses sujeitos de um gozo triunfante. Há uma regressão a um estado arcaico do pensamento, profundamente sexualizado, narcísico, onde o sujeito intelectualiza o pensamento. Daí que a questão da fixação e da regressão posterior são dois elementos fundamentais também nessa neurose. Outra coisa que eu acho que é importante marcar é que a neurose obsessiva está ligada a um acontecimento, né, supostamente externo, que faz intrusão no psiquismo desses sujeitos. E a gente vai entender que esse fato externo que faria intrusão no psiquismo do sujeito é uma cena extremamente sexualizada. Então, onde ele estaria, como eu disse da outra vez, na primeira aula desse seminário, onde o sujeito participa ativamente, né, como olhar
e passivamente porque ele nada pode fazer diante dessa cena que ele presencia, extremamente pregnante. Pela sua prematuração, o futuro obsessivo se vê na obrigação de uma escolha amorosa em um tempo da sua constituição subjetiva muito precoce, onde as pulsões ainda são e isso vai obrigar a utilizar mecanismos de defesa muito específicos contra essas pulsões, né, que a gente poderia localizar como pulsões antes dele entender qual a função específica dos genitais. Então, ele desconhece a função dos genitais e ele, ao mesmo tempo, sofre a ação dessas pulsões que são profundamente agressivas. Em 1926, no texto Inibição, Sintoma e Angústia, Freud vai oferecer para nós a gênese dos sintomas obsessivos. Aquilo que ele havia chamado em 1896 de sintoma de defesa primária vai adquirir o caráter negativo, recalcado, que vai se constituir como essas defesas obsessivas. Então, isso é um pouco a recapitulação do que eu falei no finalzinho da aula anterior, a anulação retroativa das suas ações e o deslocamento vão passar a ter um lugar fundamental para esses sujeitos. Ele vai tentar transformar seu ato em algo não acontecido. Por exemplo, é aquela sintomatologia clássica da neurose obsessiva do sujeito ter que reiteradamente fazer algum tipo de verificação. Por exemplo, ele desligou o gás, mas no que ele sai, ele precisa, com muita urgência, retornar para ver se de fato ele desligou o gás. E assim sucessivamente, vários atos que ele, de certo modo, anula a eficácia retroativamente, como uma tentativa de voltar a essa situação que ele teria sofrido passivamente, extremamente sexualizada. É como se fosse uma tentativa de anular isso que ele sofreu passivamente. Então, todos os seus atos têm esse caráter de tentar anular o que foi feito anteriormente, né? Então, esse processo, inclusive, de suposição, né, de que ele pode não só retornar para verificar se aquilo que ele supôs ter feito, ele de fato fez ou não fez, né? Mas uma outra característica que está diretamente ligada a essa questão do retroagir diz respeito ao pensamento mágico. Isso está diretamente ligado a essa tentativa de apagar não as consequências do que ele teria feito, mas o próprio acontecimento. Então, digamos assim, a síntese do pensamento mágico é a ideia de que ele pode voltar e anular o que ele teria ou não feito, né? Então, a neurose obsessiva, ela se caracteriza por esse modo do sujeito defender-se de toda e qualquer aproximação. Porque, na verdade, ele se defende da aproximação das consequências do ato, né? Então, o que ele cria é uma defesa que ele erige contra a presença do gozo do outro. Porque aí
eu acho que é muito importante também colocar, e isso é um elemento da estrutura da neurose obsessiva, e a gente precisa distinguir estrutura de sintomatologia. Nós vamos ver mais adiante que uma coisa é a apresentação sintomática, outra coisa são os elementos de estrutura. Isso é muito importante da gente sublinhar, porque você nunca encontrará uma neurose pura, não existe neurose pura. Você encontra neuroses obsessivas, né? E, portanto, que tem como estrutura a questão da neurose obsessiva. E você vai encontrar nestes sujeitos obsessivos defesas histéricas, e você também vai encontrar nas histéricas, ou seja, numa estrutura histérica, defesas obsessivas. Defesa contra o quê? Eu acho que essa é a primeira pergunta fundamental para a gente fazer. É sempre defesa da castração. Por um lado, defesa da castração, defesa do gozo do outro. Então, o sujeito joga o tempo todo, é como se ele constituísse esse balanço entre aquilo que é o seu movimento desejante e o modo como ele lida com a demanda do outro. E a gente vai perceber que na neurose obsessiva, a demanda do outro é extremamente importante, ela é extremamente pregnante e muito precocemente, né? Então, essa defesa contra o gozo do outro vai fazer com que o sujeito sustente o dever, aquilo que é o dever, né? O ter que, como algo da ordem de uma dívida. Mas, bem entendido, o sintoma obsessivo, aliás, como qualquer sintoma, não se confunde com esse ponto da sua estruturação enquanto tal. E eu vou citar um trecho da Denise Lachaud nesse livro muito bacana, O Inferno do Dever, na página 33, que ela vai dizer o seguinte: se o histérico organiza sua sintomatologia com o objeto para afirmar sua subjetividade, seu ser de sujeito, temos que o obsessivo organiza a sua sintomatologia para salvar a sua subjetividade e não para desfazer-se dela, como muitas pessoas, muitos autores afirmam. Então, essa citação da Denise Lachaud é bem interessante porque coloca o dilema do obsessivo, né? Ele, para preservar a sua subjetividade, ele cria toda uma sintomatologia, né, de evitação, não é por outro motivo, que ele tem dificuldade com a questão do contato, que ele se coloca distanciado da ação, né, como se ele se assistisse numa determinada situação, ele é sempre aquele que joga nos bastidores. Porque, justamente, o jogo do obsessivo é entre a culpa, né, a culpa de ter, ainda que passivamente, ele viveu, né, uma situação extremamente erotizada na relação dele com o seu outro, e, ao mesmo tempo, a dívida por esse viés, por conta de que ele se sentiria capturado no gozo desse outro para justamente não se submeter à lei do pai. Então, ele joga em duas vertentes bem distintas. Então, a língua da neurose obsessiva é distinta da língua da histérica, pois na histeria impera uma motivação inconsciente de condutas que são regidas pelo princípio do prazer, enquanto que na neurose obsessiva
toda e qualquer satisfação é vivida como um perigo externo. Por quê que ele vive qualquer satisfação, qualquer situação de prazer como um perigo externo? Porque se trata justamente de transgredir o princípio do prazer, impedindo essa satisfação sexual, né, mediante a angústia, sob os auspícios do supereu. Entretanto, essa neurose ela é desencadeada por uma situação externa, como eu havia dito. Mas é bom que se diga que não existe estrutura pura. Sempre se encontram sintomas obsessivos e histéricas e vice-versa. Na neurose obsessiva, estamos falando que goza na condição submetido às vozes que lhe vêm desse objeto privilegiado, esse objeto primitivo, cuja aparente docilidade mascara a ferocidade das suas exigências. Nós estamos falando, portanto, dessa relação. Nós estamos falando. Alguém está introduzindo aí alguma coisa? Não estou entendendo. Nós estamos falando dessa relação intrincada entre o obsessivo e o seu outro, né? O seu outro primitivo. Então, os obsessivos são estes sujeitos que, na sua condição de seres de fachada, porque eles constroem todo um imaginário, todo um semblante, né, dos bonzinhos, dos corretos, dos que estão muito de acordo com as leis, com as regras. Na verdade, secretamente, eles experimentam outra coisa. Eles precisam se garantir no público de que eles são sujeitos muito corretos, porque o tempo todo, no campo das ideias, eles transgridem essas regras, né? Então, eles vão desenvolver uma sutil sensibilidade e uma intuição marcada pela erotização das ideias. Também vale dizer que o outro do obsessivo não é o semelhante. Então, nada de pensar que o outro do obsessivo é obrigatoriamente a mãe do obsessivo. Pode ser um outro, mas é, na verdade, alguém que se ocupa de introduzir esse sujeito nas regras, ou melhor dizendo, no campo do social, no campo da cultura, são todas essas... A necessidade dele abrir mão do pulsional para entrar na ordem da lei, né? Só que é interessante a gente pensar que esse outro do obsessivo não é que ele próprio não esteja submetido à lei, mas ele exige do seu rebento que esse futuro obsessivo esteja na condição de objeto dos interesses desse outro. E esse é, na verdade, o grande problema na neurose obsessiva, né? Então, esse outro não é o semelhante, mas é esse primordial, aquele que Freud vai chamar de Fremdhilfe, que significa um ajuda estrangeira, aquele que permite, que preside, melhor dizendo, a entrada do sujeito no campo da fala e da linguagem. E que vai, na verdade, aliviar esse sujeito das tensões internas e introduzi-lo no simbólico. Na verdade, ele satisfaz a demanda ao criar uma espécie de, entre aspas, estado de desejo. E, nesse caso, seja menino ou menina, o obsessivo é aquele que jamais abandona esse primeiro objeto de amor e que certamente vai fazê-lo sofrer por isso, porque ele fica completamente submetido a esse objeto primitivo.
E essa é a razão do ódio secreto que ele nutre com esses laços de dependência, sejam esses laços quaisquer. Então, a grande dificuldade do obsessivo de estabelecer laços, isso na contramão da histeria, porque a histeria ela faz laço com muita facilidade, o obsessivo é aquele que evita, porque ele está já profundamente aprisionado na outra. Né? Então, para ele, quem deveria ser proteção contra a angústia vai ser a causa mais significativa da sua angústia. Vai ser aquele que o introduzirá. Eu já estou quase na hora, né? Ih, falta coisa dessa. Então, será aquele que introduzirá o sujeito na função anal, né? Onde as fezes, de certo modo, serão uma forma de subjetivação para essa criança. Do quê? Né? Da sua demanda. Sua demanda a ser satisfeita, a demanda desse outro, impõe à criança uma perda de parte de si, que se vai nesse objeto excrementício, o que vai lhe causar uma profunda angústia, já que se vê exigido nessa satisfação caprichosa desse outro primordial. Então, vai ser nessa demanda, que é, na verdade, a demanda mais antiga, que o sujeito se reduza a essa condição de falha imaginário, que é exatamente aquilo que marca, digamos assim, estruturalmente a problemática do obsessivo. Se é nessa demanda mais antiga que se produz a identificação primária, vai ser também aí que vai se dar a simbolização da castração enquanto tal. Lacan vai dizer que a neurose obsessiva é a neurose que guarda, e eu acho isso super interessante, uma escrita original na questão da introdução do significante. E, por isso, essa é a razão pela qual ele vai chamar de neurose por excelência. Isso está no Seminário da Identificação, na aula de 6 de dezembro de 61. Então, vou repetir. Essa escrita original diz respeito a essa marca primeira, né, do sujeito ser objeto para o outro. E é isso o que a gente pode entender como ponto de fixação da neurose obsessiva e que, retroativamente, vai até esse ponto onde ele teria sido, na sua posição fantasmática, ele está totalmente submetido à demanda desse outro. Então, o que acontece na pré-história, na disposição à neurose obsessiva? Primeiro, é preciso dizer que a força do discurso atinge esse pequeno ínfans antes do seu nascimento como sujeito. De modo que a mãe do obsessivo é alguém que denigre, e isso é outra característica na neurose obsessiva. A mãe desses sujeitos é alguém que denigre o pai, mas denigre muito sutilmente, né? Ela pode implicitamente desconsiderar o valor desse pai para ela, né? E ela pode também, implícita ou explicitamente, tirar o valor desse pai como o valor de lei para a criança. Isso significa, bom, então ele não está submetido à lei? Não, ele está submetido à lei que ela está, porque ela reconhece, né, ela passou pela castração e ela reconhece a lei, mas ela interdita, ela impede que este rebento
se aproxime e reconheça o pai como aquele que interdita o gozo dessa mãe. Então, não que ele não tenha passado pela castração, mas o fato é que o obsessivo, e por isso ele está sempre no dilema entre cumprir a lei, né, estar submetido à lei no cotidiano, nas coisas, nas atitudes mais corriqueiras, e na sua subjetividade, no mundo das ideias, ele estar sempre transgredindo, né? Então, o papel desse pai está, na verdade, diminuído na subjetividade dessa mãe. Mas é claro que ele existe, como um semblante congelado. Ao mesmo tempo em que a mãe recusa o reconhecimento simbólico, portanto, reconhecimento de lei, esse pai, nós já estamos aqui finalizando ele engendra, né? Engendra o filho no lugar desse falo imaginário que, na sua fantasia, repararia a falta que esse outro porta, no caso, a mãe, né? Então, a criança é o objeto dado como causa de desejo. Para a criança, a sua existência é a causa do distanciamento do pai por conta da mãe. Então, a mãe impõe ao filho esse distanciamento na relação dessa criança com o pai, no reconhecimento desse pai como lugar de lei. Vocês vão ver que no Homem dos Ratos isso é muito evidente, né? Nessas atitudes dele em relação ao lugar que o pai vai ocupar na sua subjetividade. Então, as vicissitudes pulsionais desse sujeito estão profundamente presas à presença do desejo desse outro, né? Então, a pergunta do que voi, do que queres, que é a pergunta do desejo, o que você quer, né? Surge a divisão que vai marcar ao mesmo tempo a relação desses sujeitos com seu próprio desejo e o valor do supereu. O supereu porque ele está em dívida com o outro, né? Esse outro que joga em duas posições. Ora é esse outro primitivo, ora é esse valor enigmático do outro, o valor simbólico do outro. Porque a mãe do obsessivo é aquela que passa uma dubiedade, né, em relação à questão da lei. Não que ela não esteja submetida, como eu disse, mas ela passa uma ambiguidade em relação a essa questão. Que resposta vem se impor quando uma falha se mostra no lugar onde se demanda? Desejo e lei produzem uma espécie de escotoma, porque a legalidade do outro é questionada por essa força enigmática do significante nome do pai, né? Então, por isso que o obsessivo ele está sempre num conflito eterno. Por isso que ele precisa, nas suas atitudes, tentar retornar, digamos assim, à cena do crime. Essa volta para ver se ele fez realmente aquilo que ele teria que ter feito é sempre uma tentativa inconsciente de voltar a essa cena. Onde é que está a cena do crime? A cena do assassinato desse pai. Então, não é à toa que Freud vai nos dizer que a neurose obsessiva é a neurose do tabu por excelência. Porque é como se ele tivesse o tempo todo tendo que reparar, sem se dar conta, né, a cena desse assassinato. O que é mais enigmático na estruturação da neurose, de toda e qualquer neurose, e em particular na neurose obsessiva,
é o fato de que o nome do pai, ele nomeia, mas não todo, não tudo o que tem que ser nomeado, né? E nessa falha é que vai se juntar desejo e gozo. Desejo, como no caso da neurose obsessiva, sempre impedido, ele está sempre impedido de realizar o seu desejo, e gozo, porque ele precisa garantir essa distância em relação ao desejo, né? E ele está sempre remetido ao gozo do outro. O que eu estou dizendo com isso? Ele é um eterno escravo do outro. Ele está sempre às expensas desse outro bem entendido, o outro primitivo, né? Se o desejo é sem garantias, no mesmo lugar vai comparecer o insensato da lei do superior. Para lidar com esse paradoxo, a artimanha desse neurótico engendra esse distanciamento em relação ao desejo, de tal modo que ele vai sempre reduzir o desejo à demanda. E é muito curioso, porque o obsessivo é aquele que está sempre a serviço do outro, mas exatamente para tapar todas as demandas desse outro. O que ele não suporta é que esse outro exija dele algo a mais do que aquilo que ele está oferecendo. Então, ele oferece muito, mas o que ele não quer dar é o seu ser. Por quê? Porque o seu ser está já comprometido como um ser que joga com a posição de objeto imaginário lá para o seu outro, né? Então, ele está sempre nesse grande dilema. A voz do pai do obsessivo é uma voz débil, fragilmente audível, tanto para a mãe quanto para o filho, né? E essa mãe passa essa ambiguidade na relação dela com o filho e na relação dela com o seu parceiro. No Homem dos Ratos, o papel do Capitão Cruel não é outro que o de satisfazer o seu fantasma, suprindo-lhe imaginariamente a carência na qual a função paterna se apresenta para o paciente em questão. Encontramos o nome do pai e a lei no centro da problemática do obsessivo. Se os atos não têm sentido para o filho, é porque a mãe desqualifica esses atos. E a criança, ao identificar-se com ele, toma-lhe emprestado o sem sentido dos seus atos. Então, a criança obsessiva é colocada pela mãe no lugar desse objeto ersatz, ou seja, esse objeto substitutivo, né? Sucedâneo, e, de certo modo, assexuado, porque ele está ali para satisfazer o gozo desse outro. Daí toda a questão da angústia quando ele está muito próximo do seu desejo, porque ele não pode trair esse outro, sob pena de desaparecer, né? Então, são sujeitos que estão sempre em busca de um pai que se interponha, um terceiro realmente simbólico, que saiba fazer com que a lei seja respeitada. É um sujeito que duvida do amor, uma vez que está submetido a essas exigências maternas para ser, não para existir como desejante, para ser o seu objeto imaginário e não para existir como sujeito. O objeto pode ser apreendido imaginariamente através do que se vê e do que se escuta desse outro primordial. Um outro que está longe de desconhecer a proibição do incesto, mas que, mesmo assim, dá lugar de fala imaginário ao seu pequeno rebento. A frase lapidar da neurose obsessiva é tudo para o outro, desde que esse outro não se aproprie verdadeiramente dele como objeto. Imaginariamente identificado ao desejo materno,
a pequena obsessiva se devota a controlar, estou falando das mulheres, e dominar tudo para que nada falte. Pois se algo faltar, esse outro vai lhe cobrar aquilo que ela representa para esse outro. Ou seja, ser apenas esse objeto inanimado, apagado, sem nenhum desejo. Eu vou ficar por aqui, porque eu já passei 15 minutos do tempo que eu havia prometido. Vou deixar, então, 30 minutos para vocês colocarem as questões, para a gente conversar um pouquinho sobre o seminário de hoje. Tá bom? Obrigada. Doutora Tereza, é o seguinte, perguntaram aqui os livros que a senhora indicou no começo, porque cortou um pouquinho, travou as indicações que a senhora deu logo no comecinho da sua fala. A senhora pode repetir? Então, primeiro eu sugeri os textos do Freud, que são os textos lapidares, onde ele trabalha a questão da neurose obsessiva, que é O Homem dos Ratos, que é um texto de 1909, e em 1912, o texto Totem e Tabu. Né? Isso no Freud. Para trabalhar a questão superior, livros da Marta Gerês, onde ela trabalha Vozes do Superior, o livro da Denise Lachaud, do DV, e não posso deixar de sugerir o livro da neurose obsessiva do Charles Melman. Esses livros, evidentemente, com exceção dos livros do Freud, foram publicados pela editora Companhia de Freud. Ok. É isso. Tá certo. Eu vou pedir para as pessoas que tiverem perguntas que coloquem, façam um sinal com a mão, ou então coloque a mãozinha, que tem esse dispositivo logo no canto superior direito. Tem uma forma de você fazer uma pergunta. O Sérgio já deixou aqui uma sinalização. Acho que ele quer fazer uma pergunta aqui. Pode falar, Sérgio. Tá mudo, vou tirar seu. Sérgio? Você me ouve? Vocês me ouvem? Sérgio, você tá aí? Eu não estou te encontrando aqui na telinha. Oi. Pronto. Opa. Oi. Você queria fazer alguma pergunta, foi isso? Não, por enquanto não. Ah, não? É porque você levantou aqui a mãozinha, por isso. Não, eu acho que levantei errado. Então tá certo. Beleza. Tá bom. Alguém tem alguma colocação, alguma pergunta? Emília! Tá, vou liberar o áudio. Aceita, por favor, a liberação do áudio. Esse aparece uma pergunta. Pronto. Agora? Ok. Tereza, você falando desse lugar, desse pai débil, como é que fica a relação do obsessivo com a autoridade? Porque se ele tem esse pai débil, isso vai refletir, de certa forma, na lei, na autoridade. Como é que fica? Espera aí, que agora... Emília, essa pergunta é importantíssima. Lembra do Homem dos Ratos? Sim. Ele fica siderado pela figura do Capitão Cruel. Por quê? Porque o obsessivo é aquele que, por conta dessa debilidade da lei paterna, é importante dizer, debilidade da lei paterna não significa que ele não tenha passado pela castração e que, portanto, ele não esteja inscrito no simbólico. É que, no seu imaginário, né, a relação imaginária que ele guarda com o lugar da lei passa pelo crivo materno.
E, portanto, ele é aquele que está sempre em busca de um pai eficiente o suficiente para barrar o gozo dessa mãe. Entende? Ele está sempre em busca de um pai potente o suficiente para que faça valer o simbolo de fato. É como se ele estivesse sempre duvidando, né, de que existe lei. Não é à toa que ele joga entre essas duas posições, ao mesmo tempo que ele é muito muito correto, e sempre nas suas fantasias ele comete os atos mais insensatos, mas só no mundo das ideias. O seu heroísmo sempre no mundo das ideias. Uhum. Sim. E segundo eu escutei você, a mãe do obsessivo seria um pouco representante do superego, porque ela manda gozar e, ao mesmo tempo, pune. Seria esse o lugar? Na da mãe do verdade, o obsessivo? superior disso, né? O superior é sempre do lugar interno, porque é o não de qualquer sujeito, porque a entrada na educação, no controle dos esfíncteres, toda a educação, toda a entrada no campo da cultura, da fala e da linguagem passa por esse submetimento do sujeito à ordem significante, e que, portanto, implica certo abandono das pulsões. Claro que a criança, né? Por isso a gente diz que a criança pequena não tem censura. O tempo todo ela está jogando. Está me ouvindo? Sim, está me sim. ouvindo, Emília? Estou. Então, o tempo todo a criança tenta transgredir. E esse outro, porque, veja bem, quando a gente fala da mãe, não é bem a figura da mulher, é a figura da função. A função da maternagem é uma função superegóica, né? De colocar os limites para que esse sujeito entre na ordem da fala e da linguagem. Como é que se diz? Renuncie ao livre pulsional, né? Ao livre escoamento pulsional e entre na ordem da fala e da linguagem. Entre a criança e o mundo está a lei do significante, que é essa função que vai passar. Uhum, sim. Sim. Reduz o terceiro como uma função. Né? Na verdade, quando a gente fala de sujeito, a gente está falando de funções. Não importa muito, ou até importa, né? Quem ocupa essas funções. Mas é preciso que haja, no mínimo, né, três lugares muito bem demarcados para que se possa constituir esse quarto lugar, que é o lugar do sintoma. Né? Uhum, sim. Ok. Uma pessoa aqui fez uma pergunta, Yalis, você quer falar, Yalis? Você quer... Eu não estou te achando aqui nas imagens, mas você pode abrir seu áudio aqui. Como é que eu faço para fechar o meu, Alexandre? Eu vou fechar aqui, peraí. Aí embaixo. Alexandre comanda. Telinha, até eu achar aqui. Pronto. Eu não estou encontrando a pessoa aqui. A Fabiane Alves está para escrever os nomes dos livros. Eu escrevo depois. Oi, boa noite. Pronto. Aí, boa noite. Cadê sua carinha? Não tô... Eu estou sem vídeo. Estou com o vídeo desligado. Deixa eu ver se eu ligo seu aqui. vídeo para eu te ver, para ver quem você é. Não conheço. Olá. Boa noite. Ai, tá me gente, vendo? Não. Me vê? Agora vê. Olá. Então, a pergunta
é relativa ao fato de quando o sujeito, ele, na realidade, ele sai do campo simbólico e passa para a realidade essa transgressão. Quais são as consequências para esse sujeito e para esse pai, para essa mãe ou para essas pessoas que estão na função materna e paterna? Você conhece o caso O Homem dos Ratos? Não Do li. Freud? Não. Então, tem uma cena, mas eu vou te dar um exemplo a partir do próprio Homem dos Ratos. Há uma cena muito impressionante, e aí eu acho que aí dá para é um bom exemplo para a gente entender toda essa coisa teórica que eu coloquei aqui. É uma passagem muito impressionante do texto. Põe o Ernest Lancer, que é o famoso Homem dos Ratos, o nome dele, do personagem, né? O Homem dos Ratos é Ernest Lancer. Ele, uma situação qualquer, ele sofre uma reprimenda muito forte do pai, muito forte. Esse pai entra assim, criticando ele, né? E a reação dele ele era muito pequeno, a reação dele é muito estranha. Ele começa a injuriar, a xingar o pai, e ele ainda não conhece palavrão nem nada disso. Então ele começa a usar palavras, por exemplo, seu mesa, seu cadeira, seu poste, todas as palavras que ele conhecia, mas ele usa o timbre de voz é típico de uma injúria. E aí, qual foi a reação do pai diante desse ataque de fúria, quando o pai quer submeter o filho a uma lei? A reação dele é essa, e esse pai, em resposta à atitude, em vez de puni-lo, botar de castigo, sei lá o quê, o pai diz a seguinte frase: essa criança ou vai ser um delinquente ou vai ser um grande homem. Nossa. Então, na verdade, ele anula o valor de lei da sua intervenção junto a esse filho. Concorda? Uhum. Aquilo que teria valor de lei, diz assim, você tem que se submeter a mim. Esse pai, ele mesmo, se retira de cena como lei. E ele fica emparelhado com esse filho, né? Ele está vendido, completamente vendido. E é muito frequente isso na neurose obsessiva. É um pai que a mãe, se for histérica, então é uma coisa do outro universo. Que ela sistematicamente ela relativiza esse valor de lei do pai, né? Mas isso a gente está falando, e eu posso dizer isso assim por razões pessoais, né? Assim, da minha constelação familiar e tudo mais, a gente está falando de funções. Então, a gente precisa sair um pouco da coisa imaginária dos corpos, embora isso tenha o seu valor e a sua função. Falando do casal, pai, filho. Podem ser homens, duas mulheres, não importa. O que interessa é quem faz a função de lei, quem faz a função de maternagem. Entende? É Sim. isso que vai importar. E eu acho que às vezes... Não sei se eu me fiz. Não, total, claríssima, lógico. Mas eu fico pensando que quando essa função de lei não se estabelece, acho que cria uma devastação, né, na relação de mãe e filha, né? Devastação entre mãe e filha é Sim. típico. Isso é outra história. A gente vai falar aí pra frente. Tá certo, Tereza, muito obrigada. A questão da menina obsessiva é que ela porta no corpo uma falha, né? Começa por aí. Mas ela, na relação com a mãe, está destituída da chance de
ocupar a posição feminina porque essa mãe não lhe passou, né? Digamos assim, as insígnias da feminilidade. E mais grave do que isso, a aprisionou na condição de ser o falo imaginário dessa mãe, né? E, portanto, ela não criou condições para essa menina, né, com a sua própria castração, de uma maneira mais simbolizada. Ela está cristalizada nessa posição infantil. Na verdade, ela está dessexualizada completamente. Por isso que é muito frequente a gente ver na mulher obsessiva uma posição rígida, uma posição realmente pouco feminina, né? Uhum. Tá certo, obrigada. A Érica finge que ela está numa posição feminina, mas de fato não está, porque ela é profundamente fálica também, é bom que se diga. Tem uma moça chamada Priscila Macchione que levantou a mão aqui no chat. Você quer falar, Priscila? Vou tirar o seu mudo. Sim, posso falar. Oi. Olá, prazer, tudo bem? Oi, tudo. Sou de Ribeirão Preto. Que bacana. Esse momento pandêmico está dando oportunidade, né, para a gente estar mais presente, fazer interlocução com outros lugares. Gosto muito da sua fala, viu, Tereza? Mudou tudo. Esse momento pandêmico mudou tudo. Na verdade, a gente agora vai ter que se acostumar com essa virtualidade, essa realidade. Eu acho que todas as escolas de psicanálise vão ter que se adaptar a essa novidade, entende? Porque essa novidade é essa realidade. Claro que vai haver a coisa presencial, mas não se pode mais tirar, né? Pelo menos não seria inteligente excluir esse público que se adquiriu a partir da virtualidade. Mas diga, o que você quer perguntar? Então, eu estava pensando. Priscila. Priscila. Tá, então, Tereza, eu estava pensando, quando você falou do Homem dos Ratos e falando da neurose obsessiva, eu fiquei pensando o quanto é manco esse papel do pai, esse papel de falo. Não o lugar do pai, né? E esse papel fálico. E aí eu me lembrei do caso Dora, e aí eu comecei a fazer uma associação. Eu queria ver se é isso mesmo, né? Porque você estava falando da histeria, há algumas lives atrás também. E aí eu fiquei pensando se na histérica esse falo ele é presente demais, tanto que Dora se identifica com o falo do pai, né? Enquanto no Homem dos Ratos e na neurose obsessiva, esse falo me parece manco. Seria essa uma diferença entre essas estruturas? Não sei se eu estou entendendo o que você está chamando de identificação ao falo na histeria. Porque, na verdade, a histérica ela se identifica àquilo que falta ao pai. Na verdade, ela é o falo, ela se oferta nesse lugar para tornar esse pai potente, mas, na verdade, é um pai impotente. Isso é uma coisa. O obsessivo ele está impedido de ter acesso ao valor simbólico, pelo menos ao valor, digamos assim, ao valor de lei desse pai, ao valor simbólico desse pai por excelência. Porque a mãe filtra isso. Na medida em que ele está a serviço dessa mãe. Ele está na posição de ser o falo imaginário desta mãe. E, a rigor, ele está, de certo modo, identificado a essa posição frágil do pai, entende? Ele está identificado a uma posição desvirilizada desse pai, que a mãe passa para ele. Mas, bem entendido, ela está submetida à lei. Né? Ela está, mas ela diz, olha, quem faz a lei sou eu. De certo modo, quem faz a lei sou eu. Só de certo modo. Não sei se eu respondi a sua questão. Então, na verdade, o obsessivo ele está condenado a ser o falo imaginário desse outro primitivo,
enquanto que a histérica é uma artimanha dela, ela faz o semblante de que ela, né, é aquilo que falta a esse pai frágil. Né? Desde que ele, né, se mantenha nessa posição de impotência. Daí a insatisfação do desejo da histérica. Né? Obrigada. Nada. E os meus colegas da escola lacaniana estão todos tão silenciosos, pediram tanto para fazer no Zoom, estou esperando. Tereza, vou liberar minha câmera então, vamos lá. Tô meio bagunçada. Você. É Edna, da Escola Lacaniana de Vitória. Tudo bem? Fala um pouquinho desse ponto da neurose obsessiva com relação ao imaginário e a questão com a intrusão. Né? Às vezes eu fico pensando nesse sujeito, algumas neuroses um pouco, vamos botar um pouco mais grave, me parece bem perto de uma borda, e com essa questão da pandemia, né? Assim, o que isso afetou, talvez? Lógico, afetou todas as estruturas, mas se a gente pode pensar a neurose obsessiva aí, nesse momento. Você está falando da sintomatologia? Isso, os elementos que você tinha falado em relação ao sintoma. Isso. Da questão da contaminação, é isso? Sim, sim. Mas o que exatamente você quer perguntar? Então, frente a esses elementos, né, da contaminação, da pandemia, que vai colocar esse sujeito mais em cena, esses que já têm uma questão. Isso a gente pode dizer, se na clínica ou você na sua clínica, isso agravou, isso ganhou alguma outra forma, ampliou um pouco mais? Nesse sentido. Eu acho que a gente poderia dar uma direção talvez mais clara para a tua questão. Assim, a coisa mais importante que a gente precisa entender é que o problema do obsessivo é sempre com a morte. Por quê que a questão dele é com a morte? Porque ele está condenado, ele é sujeito, mas ele está condenado a ficar nessa posição mortificada. Porque para servir ao outro, ele tem que renunciar à sua posição de desejo. Então, ele é alguém que está sempre, de alguma maneira, jogando xadrez com a morte. Né? Então, ele é muito cuidadoso, meticuloso nas suas jogadas. Né? A gente sabe que uma das características mais curiosas, né? Talvez seja interessante dizer assim, do obsessivo, é a questão do controle. Ele controla o quê? O que ele controla? Essa distância entre demanda e desejo. Essa distância entre o que é o campo do seu próprio desejo, que precisa se manter mortificado, né? Não que ele não exista, mas ele tem que ser mantido. Vamos fingir que não existe esse desejo, para que eu possa servir a esse outro, para que esse outro não exija de mim a minha libra de carne. Porque exigir de mim a minha libra de carne é querer o meu ser, né? De sujeito. Então, ele dribla o tempo todo. A questão do controle, ele controla o quê? Esse lugar daquele que é sempre muito servil, né? E, ao mesmo tempo, um lugar onde ele resguarda a sua posição de desejo. E, por isso, é uma posição entre a vida e a morte. A vida, porque só há vida onde há desejo. A morte, porque viver essa posição de estar sempre a serviço da demanda do outro, né? Um outro muito exigente, na verdade, ficar numa posição mortificada. Ele experimenta a morte sem morrer, é isso que a gente pode definir. E essa situação da pandemia é curiosa, porque, na verdade, é interessante, porque
alguns analisandos, eu não sei dos meus colegas, mas assim, alguns analisandos, parece que ficou mais clara a sua posição obsessiva nesse momento. É muito interessante porque algum analisando e por isso eu fiz questão de falar das defesas das neuroses, sim, que aparentemente se tratava de uma histeria, apareceu toda uma sintomática, né? Obsessiva, né? A questão do medo de contaminação e tudo mais, muito forte, muito exacerbada. Isso é interessante, de certo modo, para a gente questionar uma posição de conforto que a gente identifica, né? Numa certa sintomatologia. A gente supõe que a gente está falando, por exemplo, com uma histérica, e, de repente, você se dá conta, vem toda uma sintomatologia bastante obsessiva. Aí você se pergunta, mas como fazer, né, essa diferença? Os elementos que dizem respeito à diferença entre a histeria e a neurose obsessiva se coloca na ordem da posição do sujeito em relação ao seu fantasma. Isso digamos assim, um caminho de você fazer essa diferença, mas, a rigor, só ao final de uma análise é que, de fato, você sabe com quem você está falando, porque esse sujeito ele precisa comparecer, né, na sua divisão subjetiva. O que significa dizer isso? Significa ele poder mostrar quais são seus significantes mestres, como ele se submete a esses significantes mestres e o que ele ofereceu de perda para que ele pudesse advir como sujeito, né? Então, na verdade, só no fim da análise é que você realmente pode entender com quem, de fato, você estava falando. O que não quer dizer que você não tenha uma direção de tratamento a partir dos elementos estruturais que vão comparecendo. Então, sim, quando você me pergunta qual é o efeito, por exemplo, de uma pandemia, é isso, da exacerbação, não só dos sintomas, né, mas das defesas do sujeito, das defesas sintomáticas. Sim. Obrigada, adorei. Muito Nada. bom o esclarecimento aí. Tá? É isso mesmo, eu reparei que a clínica ela trouxe um pouco, né? A pandemia ela exacerbou alguns sintomas, ficou um pouco mais claro algumas estruturas. Tá? Uhum. Obrigada. Okay. Como é seu nome mesmo, que eu não gravei? Edna. Edna. Ok, Edna. Obrigada. De nada. Outro dia eu falei do seu livro, Você Tem Fome de Quê? Tentei trabalhar seu livro outro dia, porque justo com a questão da alimentação que surgiu na pandemia. Enfim, é um outro momento. Tá bom. Muito legal. Tá bom. São 8h12, eu acho que não temos mais tempo. E não tem mais perguntas aqui, doutora Tereza. Na hora que a senhora quiser encerrar. Não tem mais pergunta? Não. Ok. Então, da próxima vez, o nosso encontro vai ser pela live, não é isso? Isso. Tem uma mão aqui do Antônio. Acho que ele quer fazer uma pergunta, doutora Tereza. Posso abrir? Pode. Antônio, se abre seu áudio, vou tentar aqui também. E os colegas da escola lacaniana? Cadê os meus colegas da escola lacaniana? Ninguém tem pergunta? Todo mundo está sabido? Além da Emília, mais ninguém? Puxa. Alô? Oi, Antônio. Tá me ouvindo? Oi, Tereza. Tudo bem? Tudo.
tudo e você? Não, o que eu fiquei na cabeça aqui, que uma hora você disse sobre o obsessivo como se ele buscasse um pai potente para barrar o gozo da mãe. Aí eu me lembrei de um filme, não sei se você já viu, é La Luna. Sim, Bertolucci. maravilhoso filme. Olha, antiquíssimo. É. Maravilhoso. E eu não sei se você acha que ele poderia exemplificar um pouco isso, e que eu já li também falando que o neurótico ele busca um pai para tentar se assujeitar. E o que seria isso? Se isso faz sentido, e o que seria se Ele assujeitar? precisa de uma garantia simbólica que seja realmente forte o suficiente para que ele possa colocar em cena o seu desejo. Não sei se isso responde à questão que você está colocando, porque todo o problema do obsessivo, como eu estava falando há pouco, né, é esse jogo de xadrez com a morte. Já que você falou de filme, né, tem um outro filme que eu não estou conseguindo lembrar o nome, do Bergman, que o sujeito joga... O Sétimo Selo, né? O Sétimo Selo. Então, esse jogo de xadrez com a morte é típico do obsessivo, né? Ele o tempo todo ele acha, e a questão do controle diz respeito a isso. O que ele não quer, né, é dar o seu ser de sujeito. Então ele dá coisas, desde que não peçam a ele esse lugar, né? Esse lugar onde ele se esconde como desejante. Então, você está falando da questão do gozo da mãe. A mãe do obsessivo é uma mãe muito, muito, muito demandante. Mas, mais do que demandante, ela como é que eu posso dizer? Sonsa. Ela é extremamente sedutora e, ao mesmo tempo, ela é extremamente exigente nessa sedução. Ou seja, o que ela quer é que o seu filho esteja ali ao seu serviço. E ela fala do pai como uma figura, né, sem muito valor, sem muito peso, no interesse dela. Então, ele é muito mais aquele que permitiu a ela ter esse objetinho do seu gozo, que é o filho, do que propriamente alguém que a interessa, né, no que diz respeito ao seu gozo de mulher. Então, ela está muito mais para a mãe do que para a mulher, né? No filme que você citou, La Luna, eu não me lembro muito bem do filme, mas eu me lembro bem de algumas poucas passagens. Aquela mãe é uma mãe que faz a lei. É mais do que a mãe do obsessivo. É algo mais ali. Se eu me lembro bem, tem uma situação bastante perversa, onde ela aprisiona esse filho, de fato, numa posição de gozo para ela. A mãe do obsessivo, ela secretamente, né, ela coloca esse filho para estar a seu serviço, ao serviço do seu gozo. Mas a mãe, e isso é obsceno, mas a mãe desse filme, La Luna, a questão ali, se eu me lembro bem, é uma questão perversa. Eu não me lembro exatamente, eu vou até rever, já que você me trouxe esse filme. Enfim. Tá bom, obrigado. Nada. Tem a Miriam Nogueira quer fazer uma pergunta. Dá tempo? Bom, já passamos um pouquinho, né? Mas não vai cair. Sim. Sim, a pergunta da Miriam. Coloca aí, por favor. Olá, Tereza, muito boa. Oi, querida. Tudo bem? Tudo bem. Olha, eu queria te perguntar o seguinte, essa questão que você explicou há pouco ao colega sobre o filme e a coisa da mãe, do neurótico obsessivo,
me levou a pensar por que o livro da Denise Lachaud é O Inferno do Dever. Esse dever aí é o dever da obrigação de ter que, etc., fazer as coisas, dever E, ao super-egóico, mesmo tempo, da dívida. ou da dívida, é isso que eu queria perguntar, ou o dever dessa dívida impagável com... Então, ele serve a mãe, ele deve servir a mãe eternamente, porque ele tem como é que eu posso dizer? Uma cumplicidade com essa mãe, né? De todas as vezes estar ali matando esse pai, enquanto força de lei. Mas exatamente por isso, né? Ele tem uma dívida com esse pai. Não consegue Então, pagar isso. o tempo todo precisando anular seus atos, né? Ele faz por um lado e desfaz pelo outro. Ele se submete às regras maternas e, ao mesmo tempo, ele vai lá, né, pedir bênção ao pai. É a própria situação do obsessivo, lá do Homem dos Ratos. Ele abre a porta, mostra a sua potência, né, e, ao mesmo tempo, ele tem medo desse ghost, desse fantasma do pai, né? É isso mesmo. A ambivalência também dele, né? Sim, é essa ambivalência dele. Entre desejo, né, e gozo. Entre o desejo e o gozo da mãe, e entre desejo, né, e... Agora esqueci. Você falou entre desejo e gozo. Hã? Você falou entre desejo e E desejo gozo. e demanda. Isso. Entre desejo e demanda, né, a demanda da mãe, que está ali presente, e o desejo e o gozo, né? Essa distância entre desejo e gozo. Desejo que deve permanecer dentro da gaveta, o desejo dele, não pode aparecer, e o gozo em poder controlar essa situação, né? Há um gozo em se esquivar ao lugar do desejo. Muito bom. Que bom. Essa é a explicação. Não a questão, né? Obrigada, Tereza. Nada. Gente, eu acho que já deu, né? Já está bom. Não temos mais perguntas. Ok, muito obrigada. E toda próxima vez nós vamos no Instagram, daqui a 15 dias, não é isso? Isso. Eu não sei, assim, eu quero falar para as pessoas o seguinte, eu não sei se a gente vai poder manter, é uma coisa que vai ser discutida no diretório da escola, eu não sei se a gente vai poder manter essa frequência quinzenal das segundas-feiras. Qualquer modificação, por enquanto a gente vai manter, qualquer modificação eu comunico às pessoas, tá? Da próxima vez. Ok? Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada a você. Hoje é interessante, né, amor? Avançado, né, amor?